Aleluia, Pai. Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pelas nossas vidas. Obrigado pela minha família. Obrigado por cada vida, Senhor, a qual esse vídeo alcançar. Muito obrigado, Deus, porque Tu tens cuidado de nós, Tu tens cuidado da humanidade. Teu Filho Jesus se entregou por nós para nos salvar, Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Espírito Santo, tenha liberdade em meu coração, tenha liberdade no meu ministério, tenha liberdade no serviço que devo prestar à Tua igreja, à Tua noiva, Senhor. Engrandeça o Teu nome, que eu diminua, que você cresça. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos os vencedores em Cristo Jesus. Amém. Estamos aqui mais uma vez para trazer um pouco da palavra de Deus ao seu coração. Eu sou o pastor Luiz Fernando, pastor do Ministério Amor em Cristo. Quero ser usado por Deus para impactar a tua vida. Louve ao nome do Senhor nesta noite. Bendito é o teu nome, Deus. Aleluia. Antes de iniciarmos a palavra, vamos ouvir meu grande amigo e irmão Miqueias Gomes com a canção Um Novo Tempo. Aleluia. Saiba disso nessa noite. Os sonhos de Deus vai além do que eu possa imaginar. Eu sei. Muito mais, muito além. Pra tudo tem um tempo, pra todo propósito debaixo do céu. Aleluia. É tempo de lutar, tempo de vencer. É tempo de plantar, tempo de colher. É tempo de viver os sonhos de Deus. Como Miriam atravessou o mar, do outro lado ela pôde contemplar um novo tempo. Eu quero viver, eu vou viver, eu vou viver um novo tempo. Todos verão se cumprir o que Deus reservou pra mim. Sou herdeiro da promessa. Quantos podem declarar isso? Eu vou viver um novo tempo. Todos verão se cumprir o que Deus reservou pra mim. Sou herdeiro da promessa. Pra tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo Pra debaixo do sol. todo propósito Todo propósito de Deus debaixo do da céu. tua vida. Creia nisso. É tempo de lutar, tempo de vencer. É tempo de plantar, tempo de colher. É tempo de viver os sonhos de Deus. Como Miriam atravessou o mar, do outro lado ela pôde contemplar
declaro que eu vou viver um novo tempo. Minha casa, meu trabalho, tudo aquilo que eu tocar prosperará. Aleluia. Eu vou viver um novo tempo. Todos verão se cumprir o que Deus reservou pra mim. Sou herdeiro da promessa. Eu vou viver um novo tempo. Eu vou também, Senhor. Eu vou viver. Creia nisso. Declare isso na tua vida. Mude as circunstâncias através da tua palavra. Eu vou viver um novo tempo. Todos verão se cumprir o que Deus reservou pra mim. Sou herdeiro da promessa. Eu vou viver um novo tempo. Todos verão se cumprir o que Deus reservou pra mim. Sou herdeiro da promessa. Um novo tempo. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Creia que você vai viver um novo tempo. Creia que você é herdeiro da promessa. Creia que Deus tem mais na sua vida. Amém? Creia que Ele tem mais para você. A sua história não termina aqui. A sua história apenas está começando. Creia que Deus está escrevendo algo a teu respeito. Que você já era parte do plano de Deus, desde antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Pai querido, me usa, Deus, para alcançar os corações, que o Teu Espírito Santo, Senhor, convença os corações e intelectos, Pai. Em nome de Jesus, trazendo força e ânimo nesse tempo de tão grande dificuldade. Em nome de Jesus. Amém. A palavra que eu quero trazer para você neste vídeo, o tema da mensagem é 5 estratégias para vencer as adversidades. O texto base para esta mensagem está em Atos, no capítulo de número 16, a partir do verso 16 até o verso 24. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do verso 16 até o verso de número 24, que diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça e à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. O livro de Atos está aqui nos contando, e a palavra de Deus está nos dizendo que Paulo e sua comitiva, provavelmente Silas, Timóteo e Lucas,
Eles viajaram até Filipos, cidade da Macedônia, devido a uma visão que Paulo teve durante a sua segunda viagem missionária. Filipos era uma colônia romana, considerada como a porta de entrada para a Macedônia. E Paulo e Silas estavam ali pregando o evangelho e orando. Pregando o evangelho e orando. E cumprindo o propósito de Deus e cumprindo o chamado de Deus, esses homens foram perseguidos, foram açoitados e foram presos, lançados numa prisão. Hoje nós vemos, nos dias atuais, nós vemos um sem número de cristãos, um sem número de crentes que se dizem perseguidos, mas não por estarem fazendo a vontade de Deus, não por estarem fazendo aquilo que Deus ordenou, de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, de ser sal, de ser luz, de ser um agente de transformação, de ser alguém inconformado com este mundo, de ser alguém renovado, transformado pela renovação do entendimento da palavra. É tempo de transformação, é tempo de entendimento, é tempo de perseverar na palavra de Deus, é tempo de ser uma voz na contramão daquilo que se diz. Estamos vivendo um tempo de angústia, um tempo de ansiedade. Muitos estão perdendo a herança. Mas nós adoramos ao Deus Altíssimo. Você aí, que está aí do outro lado da tela, seja um adorador. Seja alguém que vai na contramão daquilo que o mundo diz. Seja você um canal daquilo que o Espírito diz. Paulo e Silas, eles estavam pregando o evangelho, eles estavam orando, eles estavam intercedendo pelas pessoas, eles não estavam buscando reconhecimento, mas ainda assim foram perseguidos pelos magistrados, pelo povo, e foram colocados sob a confiança do carcereiro. O carcereiro, obedecendo às ordens, os manteve em prisão. Mas haviam 5 coisas que o carcereiro não sabia. Porque a palavra de Deus diz que, perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando. Mesmo tendo sido açoitados, mesmo estando debaixo de temor, mesmo estando debaixo de um ambiente, de um cenário de aparente derrota, eles estavam declarando a vitória do Senhor através da sua oração e através da sua adoração. E haviam 5 coisas que o carcereiro não sabia. A primeira, que aqueles 2 presos eram homens de Deus, e por serem homens de Deus, eles estavam cumprindo aquilo que está escrito em Filipenses, no capítulo de número 2, no verso de número 14. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Se você tem murmurado, se você tem andado murmurando, reclamando, clamando novamente pelas situações, porque você está em isolamento, ou porque há uma pandemia atravessando o mundo, ou porque sempre há um motivo para reclamar. Nós nunca estamos satisfeitos. Mas Deus te diz nessa noite: fazei todas as coisas. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Aquele carcereiro também não sabia que aqueles homens de Deus cumpriam o que está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, de número 17, verso de número 17, que nos manda orar sem cessar. Significa que o tempo que você gasta murmurando é o tempo que você perde em oração, é o tempo que você perde em intercessão, é o tempo que você perde em adoração, é o tempo que você está jogando fora, quando na verdade você poderia estar se relacionando com Deus. Por isso não murmure. Por isso exalte ao Senhor, por isso declare que Ele é Senhor e provedor. Segunda coisa que aquele carcereiro não sabia era que crentes fiéis superam todas as circunstâncias.
Ei, deixa eu falar algo para você. Não ande pelo que você vê. Não viva pelas circunstâncias do dia a dia. Ande e viva pela fé. Exerça a fé que é dom de Deus e foi dado a você. Faça como Moisés diante do Mar Vermelho. Moisés, cumprindo a ordem do Senhor, se deparou em frente ao mar. O povo à sua volta. Os exércitos de Faraó vindo atrás. E Moisés clama ao Senhor. E a resposta que ele recebe do Senhor é: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. É tempo de andarmos, é tempo de caminharmos, é tempo de aí dentro da sua casa, nessa atual situação, você ser um intercessor por esta nação. Ser um intercessor para mudar a situação que tem assolado o mundo. Não mais uma voz reclamando, mas uma voz de esperança. Porque acredite, existem um sem número de pessoas que perderam a esperança. E você pode ser o canal, você pode ser o agente para trazer essa esperança. Seja você o diferencial. Seja você aquele que vai trazer a palavra de Deus. Seja você aquele que vai acalmar o coração dos seus familiares, acalmar o coração daquele que depende de sair para trabalhar e ter o seu sustento. Seja você o agente de cumprimento para doar aquilo que é necessário, para dividir aquilo que Deus tem te dado. Seja você um canal de Deus na vida das pessoas. Daniel, quando foi lançado à cova, ele declarou que o Deus a quem ele servia iria o livrar. Deus vai livrar a todos aqueles que o buscam dessa pandemia, dessa doença. Nós temos que orar para que Deus dê sabedoria aos homens, aos cientistas, para criar a vacina. Ainda não é o fim, mas o fim está próximo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja que anseia por estar próximo do Yeshua, sabe disso. A terceira coisa que aquele homem não sabia era que o Deus de Paulo e Silas era um Deus de milagres. Ele não era um Deus de milagres, ele não será um Deus de milagres, ele é um Deus de milagres, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aleluia! Quantos podem dizer amém? Apocalipse capítulo 3, verso 8, fala: eu sei, Deus fala ao anjo da igreja que está em Filadélfia: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O Espírito Santo queimava no coração de Paulo e Silas e os fazia ver além das portas, ferrolhos e cadeados que estavam ali os cercando. Que o nosso Deus, eles sabiam que o nosso Deus é capaz de promover um terremoto particular para livrar somente um filho seu. Aleluia! Porque a palavra em Atos vai nos dizer que de repente, estando eles orando e adorando, veio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Através da tua adoração, a tua família será liberta em nome de Jesus. Através do teu louvor, através da tua palavra de confiança em Cristo, a tua família irá se converter. E você poderá declarar: eu e minha casa servimos ao Senhor. Creia nisso, declare isso. Traga à existência aquilo que Deus tem colocado através da sua palavra para mim e para a tua vida. A quarta coisa que Deus nos revela através dessa palavra é que o suicídio jamais foi e jamais será uma solução para os problemas da vida.
Se você tem sido assolado pelo espírito de suicídio, eu oro neste vídeo, eu oro nesta transmissão para que, em nome de Jesus, você seja liberto nesse momento. Em nome de Jesus, seja liberto de todo espírito de suicídio. Atos vai nos dizer que quando o carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas, ele tirou a espada da sua cintura e quis matar-se, pensando que os presos já tinham fugido. E naquele desespero, Paulo clamou com grande voz, dizendo: não faças mal nenhum, porque todos estão aqui. E quando o carcereiro iluminou o ambiente, tremendo ainda, ele se joga aos pés de Paulo e Silas. Naquele momento em que ele achou que iria ser castigado, ser morto, e preferiu a morte, Paulo veio trazer uma palavra de esperança. O que o Espírito Santo está dizendo aos nossos corações nessa noite é que nós devemos ser agentes de esperança. Não seja um agente de más notícias, não seja um canal de más notícias, seja um canal de esperança em nome de Jesus. Ainda que as circunstâncias estivessem difíceis, Paulo trouxe uma palavra de vida. A quinta coisa que aquele carcereiro descobriu é que existe uma resposta de Deus para as perguntas mais difíceis dos homens. Hoje talvez você esteja na sua casa se perguntando: como conseguirei o sustento de amanhã para minha família? Como conseguirei algo para colocar na despensa? Como a minha empresa permanecerá ativa se não há recursos? Como os meus filhos podem ser aprovados e serão aprovados se as aulas estão suspensas? Como permanecer são no meio dessa histeria? Deus tem uma resposta para cada pergunta sua. Você só precisa voltar o seu coração para Ele. Pergunte para Deus: Deus, o que é necessário para sair dessa situação? Pai, o que é necessário para mudar a minha realidade atual? Entre em intimidade com Ele, entre em juízo com Ele, pergunte a Ele: como, Senhor, eu posso mudar o meu choro em alegria? Como mudar a minha dor em refrigério? Como mudar o meu tormento em paz? Creia nessa palavra. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Não aceite as notícias que o diabo vem trazendo e soprando aos teus ouvidos. Você é filho de Deus. Creia nisso. Seja abençoado por essa palavra. Nos veremos na próxima quarta-feira. Tenha uma semana abençoada, próspera e rica em nome de Jesus. Que seja uma semana de transformação, de avivamento e despertamento. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, abençoa a cada um, Senhor, que está assistindo esse vídeo. Alcança, Senhor, os corações com a Tua palavra. Refrigera as almas, Senhor. Guia-nos pela vereda da Tua justiça por amor ao Teu nome, Deus. Que tenhamos a certeza que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não devemos temer mal algum, porque Tu estás conosco. Tu és o nosso pastor e o nosso Senhor, e a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Guarda o Teu povo, Deus.
Guarda essa nação. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes em cada coração que aguarda ansiosamente a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos digam amém. Jesus é a nossa vitória. Em 2020, cada vez mais transformados por Cristo. Seja abençoado por esta palavra, uma boa semana, fique com Deus, um grande abraço, tchau, tchau.